De vez em quando tem algumas pessoas que falam de uma coisa X e de uma coisa Y e falam que isso vai mudar o mundo e não mudam. Só que em compensação, dentro da ciência da aprendizagem, tem uma teoria chamada Teoria da Carga Cognitiva, a Cognitive Load Theory, de John Sweller e colaboradores, que essa é revolucionária. Isso muda a forma da gente perceber como que se aprende. Se você quer entender o que é a Cognitive Load Theory e fazer com que ela seja bem aplicada à tua vida e fazer com que ela possa expandir a tua potencialidade de aprendizagem, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar o que é a Cognitive Load Theory. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática e especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como se aprende mais e melhor, como que faz para Cognitive Load Theory ser um aliado do seu estudo, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. Antes de eu te explicar o que é a teoria da carga cognitiva, a Cognitive Load Theory, eu preciso te explicar um conceito extremamente importante que a gente dá o nome de memória de trabalho. E não, memória de trabalho não é memória de curto prazo, que nem algumas pessoas dizem por aí. A memória de trabalho é uma coisa, na verdade, muito mais complexa dentro de um conceito chamado funções executivas, que fica no córtex pré-frontal dos nossos cérebros. A memória de trabalho ela pode ser subdividida em 4 partes, onde cada uma dessas partes elas compõem uma responsabilidade muito importante para a gente entender o que é essa memória de trabalho em si. Ela basicamente é o mecanismo que funciona para a entrada de informações no nosso cérebro. Existem vários estímulos que estão acontecendo por aí e esses estímulos são captados pelo nosso cérebro e quando são captados pelo nosso cérebro, eles vão então para o que a gente dá o nome de memória de trabalho. Essas 4 partes da memória de trabalho são elas: a alça fonológica, o rascunho visoespacial, o buffer episódico e o executivo central. Bom, o que é a alça fonológica? A alça fonológica nada mais é do que as informações sonoras, auditivas, as informações verbais que acabaram de ser trazidas pra gente. O rascunho visoespacial, ela basicamente também são informações, só que ao invés de serem informações sonoras, auditivas, elas são informações visuais. É um desenho que você tem sobre aquele determinado contexto, de forma a criar uma memória de curto prazo sobre, por exemplo, como que eu estou vestido, como que tá a iluminação. Então, tudo aquilo que faz um desenho sobre como que é o cenário que você está vivendo. Só que essa memória de trabalho ela tem uma parte chamada de executivo central. Esse executivo central, ele não tem exatamente tanto papel com a memória, ele tem mais papel com a parte de uma coisa que a gente dá o nome de atenção executiva, que basicamente é você conseguir concentrar e controlar para onde a sua atenção está sendo mandada e quais são os elementos que estão sendo captados para que elas entrem ou da alça fonológica ou do rascunho visoespacial. Só que além disso, a gente tem uma última e quarta parte chamada buffer episódico. E o buffer episódico, ele é basicamente um processo que o seu cérebro faz para conectar todas essas informações que estão acontecendo, ou seja, a sua atenção executiva com as informações que foram parar na sua alça fonológica, no seu rascunho visoespacial, e ela está integrando tudo aquilo. E além de integrar tudo aquilo, ele está pegando essa integração e está fazendo conexão com outras informações que já estão pré-existentes dentro do seu cérebro. É isso mesmo. A memória de trabalho, ela não só guarda as informações imediatas que acabaram de aparecer, inclusive, algumas dessas informações imediatas a gente dá o nome de memórias de curto prazo, mas a memória de trabalho também trabalha essas memórias de curto prazo, tentando conectá-las com informações pré-existentes. E isso faz todo sentido porque lembra que a gente fala sempre, todo e qualquer processo de informação, de aprendizagem, ela é associativa, o que significa que ela precisa ser associada com informações novas com informações prévias. E aí, é esse buffer episódico que ele tem como um dos papéis centrais fazer essa conexão entre aquilo que está sendo trabalhado dentro da sua alça fonológica e dentro do seu rascunho visoespacial com aquelas informações que você tem já pré-existentes dentro do seu cérebro. Mas por que é tão importante para saber sobre a Cognitive Load Theory, saber o que é a memória de trabalho em si? Como a teoria fala, é uma teoria de carga cognitiva, porque todo e qualquer processo que você vai tentar aprender tem um custo energético para isso. E por isso que você demanda uma carga energética. Inclusive, uma das formas da gente chamar também da teoria da carga cognitiva é a teoria da capacidade mental, porque existe um custo energético para aquilo, existe um custo para que você consiga aprender uma nova informação, para que você consiga fazer a aquisição de uma nova informação. Ou seja, sempre que você estiver fazendo um processo de aprendizagem, e esse processo de aprendizagem é um processo de aquisição de um novo conhecimento, você vai estar demandando das suas funções executivas, mais especificamente da sua memória de trabalho, uma carga cognitiva. Só que essa carga cognitiva ela pode ser subdividida em 3 partes. Uma parte que a gente dá o nome de carga cognitiva intrínseca, carga cognitiva extrínseca e uma última parte que a gente dá o nome de carga cognitiva germinativa. A carga cognitiva intrínseca, ela é referente a tudo aquilo que você está tentando aprender. Essa carga cognitiva intrínseca, ela tem algumas coisas que podem fazer com que aquilo fique um pouco mais complexo, um pouco mais difícil. E geralmente, o nível de caoticidade da informação é uma coisa que ela deixa naturalmente a carga cognitiva mais alta. E quando a gente fala sobre caoticidade, significa a dificuldade que você tem de organizar aquelas informações
informações. Uma outra coisa que faz com que a carga cognitiva intrínseca ela se torne muito alta é se você tem poucos pré-requisitos, ou seja, se você tem baixa base de conexão de informações para que você consiga aprender, aquela carga cognitiva intrínseca também ela se torna muito alta. A dificuldade natural porque nem todas as coisas são fáceis de aprender da mesma forma. Você aprender logaritmos naturalmente não é tão fácil que nem você aprender quanto que é 2 mais 2. Então a carga cognitiva demandada para 2 mais 2 é um pouco menor do que a carga cognitiva para você aprender logaritmos. Da mesma forma, a carga cognitiva intrínseca ela pode ser diminuída. E ela pode ser diminuída por meio de organizações e simplicidades, que é o contrário da caoticidade, ou seja, você simplificar um conteúdo, você organizar um conteúdo, você diminui a carga cognitiva intrínseca. A outra coisa é quando você tem muitos pré-requisitos, e aí o fato de você ter muitos pré-requisitos, você tem conexões mais fáceis daquela informação, e isso diminui a carga cognitiva intrínseca. E por último, quando você diminui o nível da dificuldade, ou seja, você trabalha com coisas mais fáceis, você também diminui a carga cognitiva intrínseca. A carga cognitiva extrínseca, ela é basicamente referente a tudo aquilo que é externo àquilo que você está tentando fazer aquisição. O fato de você estar lendo um livro, estar lendo um texto, não significa que você simplesmente está 100% isolado em relação ao contexto que você está lendo aquele texto, está lendo aquele livro. Então, se você está lendo um livro na biblioteca e está acontecendo muito pouca coisa dentro da biblioteca, então a sua carga cognitiva extrínseca ela está extremamente baixa. Por quê? Porque o seu ambiente não está fazendo com que muitas informações venham à sua cabeça. Mas em compensação, se você vai ler, por exemplo, um livro, só que esse livro que você está lendo está, por exemplo, no meio de uma rodoviária, naturalmente muitas informações extrínsecas vão estar chegando. E aí com isso, naturalmente a tua carga extrínseca ela vai aumentar. E essa carga extrínseca muito alta, ela faz com que várias vezes aconteçam processos onde você acaba perdendo a atenção executiva dentro do que você deveria estar tentando fazer aquisição. Então você tenta fazer a aquisição de uma determinada informação, mas a sua carga extrínseca manda informações para você o tempo todo de que tal coisa está acontecendo, enchendo então os espaços que estariam mais vinculados à alça fonológica e mais ao espaço do rascunho visoespacial, mais para elementos terciários do que exatamente os elementos centrais. Então você trabalhar com cargas cognitivas extrínsecas muito altas é perigoso. E aí vem mais uma das razões por que a gente, quando fala para você estudar, guarde o celular. Faz um sentido você começar a estudar e você não estar tão próximo de pessoas que você gosta demais. Se você está percebendo que ela é um distrator para a sua aprendizagem, pode ser que o fato de você estar vendo ela o tempo todo te traga uma sensação de que você poderia estar conversando com ela ao invés de você estar estudando. Ou então você está fazendo leitura em lugares muito barulhentos, muito movimentados. Isso tudo pode ser extremamente perigoso, porque ele está aumentando demais a sua carga cognitiva extrínseca. E a nossa última parte da nossa carga cognitiva é o que a gente vai dar o nome de carga cognitiva germinativa. E essa carga cognitiva germinativa, ela tem muito a ver com o que a gente dá o nome de executivo central associada ao buffer episódico, que são duas partes da nossa memória de trabalho. A carga germinativa, ela é basicamente como que você pega essas informações e processa dentro da sua cabeça. Ou seja, quais são as conexões que você está fazendo sobre as informações dessa carga cognitiva intrínseca que você está tentando fazer aquisição. É basicamente o seguinte, você está tentando pegar uma informação e essa informação ela vai precisar de associações, ela vai precisar de ideias, ela vai precisar de você pensar sobre determinadas coisas. E todas as vezes que você dentro da sua cabeça não só recebe essa informação, mas você processa essa informação e esse processo de informação te faz que você lembre da coisa X e da coisa Y, isso é um trabalho que está acontecendo dentro da sua carga germinativa. E essa carga germinativa, quanto mais alta ela for, quanto mais você conseguir fazer com que você tenha associações, quanto mais você conseguir fazer com que você tenha processos de insights, mais você vai fazer com que aquela informação ela se torne uma coisa útil dentro da sua cabeça. E lembra, a memória de trabalho, ela trabalha com informações que estão recém-adquiridas, então ela trabalha com memórias de curto prazo. A transformação de memórias de curto prazo para memórias de longo prazo, ela depende de uma percepção de utilidade da informação. E essa percepção de utilidade da informação, ela se baseia também dentro da carga cognitiva. A carga cognitiva, quanto mais alta ela for, quanto mais própria ela for, melhor aquela informação ela vai ser para o seu desenvolvimento e para mostrar utilidade. Então mais fácil vai ser aquilo para você conseguir guardar aquela informação como algo útil e relevante, estocando seu cérebro durante o sono e fazendo com que você consiga resgatar em momentos posteriores. Mas como a gente sabe, o nosso cérebro, por mais incrível e mais lindo que seja essa máquina, ela não é uma máquina que consegue funcionar com uma carga energética absurda. O nosso cérebro ela tem uma carga cognitiva que ela consegue aguentar. E por isso essa teoria da carga cognitiva, um dos marcos mais importantes é que você entenda que se você começar a colocar informação demais, chega um momento que ela sobrecarrega. É como se você pegasse uma máquina que ela está sendo utilizada demais e ela pifa. E ela pifa porque você sobrecarregou a máquina. Então seu cérebro, ele precisa trabalhar dentro de uma carga cognitiva ideal, nem tão baixa, nem tão alta. E para você entender, a gente vai separar então a nossa carga cognitiva em duas partes. A intrínseca e a extrínseca, que elas duas vão ser somadas, e a carga germinativa.
germinativa. A gente separa essas duas cargas porque as cargas intrínsecas e extrínsecas, elas estão muito vinculadas às partes chamadas de alça fonológica e a parte de rascunho visoespacial. Já a carga germinativa, ela está mais vinculada ao buffer episódico e ao executivo central. Então ela funciona assim. Em relação à carga intrínseca e à carga extrínseca, a gente tem um limite. Se você, somando as duas, você passar de um determinado nível, de um determinado limite, o seu cérebro entra em sobrecarga. E entrando em sobrecarga, a gente tem que eliminar. Só que dessas duas, se você está tentando aprender, uma ela é benéfica, a outra ela não é tão benéfica. A carga extrínseca ela não é tão benéfica porque ela vem em relação a elementos terciários. Já a carga intrínseca é aquele elemento central que você está querendo aprender. Então, se o seu objetivo é aprender, o que você tem que fazer primeiro é eliminar ao máximo a carga extrínseca e aumentar ao máximo a carga intrínseca. Quanto maior a carga intrínseca for, melhor vai ser a sua aprendizagem em relação à carga extrínseca. E aí, por isso, o que você tem que fazer? Você tem que eliminar os elementos distratores. O seu estudo tem que ser primeiro organizando para que você não tenha elementos que te tirem a sua atenção. Lugares calmos. Mas aí você vira para mim e fala, mas Naka, mesmo que eu zere a carga extrínseca, só com carga intrínseca, é possível que você passe desse limite de sobrecarga que existe da carga cognitiva intrínseca? Eu falo, é possível. E exatamente para que você não passe, é extremamente importante então que você pense exatamente em cima de duas coisas. Simplificação do conteúdo e organização do conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você precisa processar melhor as informações. Se você vai atrás desse vídeo aqui que eu falo, que é o método Feynman, uma das coisas mais importantes que existe dentro do conceito é falar sobre a simplificação do conteúdo. É você entender como que simplificar o conteúdo ele é um potencial muito forte. Só que o simplificar o conteúdo significa você reestruturar aquilo com suas próprias palavras de tal forma que você consiga organizar e fazer suas próprias associações. A partir do momento que você consegue fazer as suas próprias associações, você consegue baixar o nível da carga cognitiva intrínseca, fazendo aquilo um pouco mais maleável, mais tranquilo, mais fácil de ser absorvido para você. Então, a primeira coisa que você tem que entender em relação a essas duas primeiras partes, que é a carga intrínseca e a carga extrínseca somadas. Extrínseca, quanto menor, melhor. E a carga intrínseca, para você evitar as sobrecargas por meio da carga intrínseca, procure por organizações e associações para que as informações fiquem mais fáceis para você. E a última parte é você entender como que funciona a carga germinativa em si. E essa carga germinativa, que ela está vinculada ao que a gente dá o nome de buffer episódico e executivo central, que é basicamente a sua atenção executiva, elas vão trabalhar basicamente os processamentos da carga intrínseca com a parte das associações da informação com informações pré-existentes. E lembra que eu disse, quanto mais base você tiver, mais fácil vai ser associar aquela informação que você está tentando fazer aquisição. Mas também, quanto mais base você tiver, mais fácil vai ser criar hipóteses e pensar sobre aquele assunto, fazendo conexões sobre aquela informação. Quando você tem muito conhecimento sobre uma determinada informação, é impressionante que quando chega uma nova informação, como é fácil de você conectar essa informação com aquilo que você já sabe. E aí você conecta aquela informação de uma forma mais fácil e fica mais fácil de entender tudo. Então as coisas elas não ficam mais penosas, elas ficam mais fáceis de serem entendidas. É exatamente o contrário, a partir do momento que você tem muita informação, mais fácil é de aprender todas as coisas. E aí vem uma das coisas que eu mais falo para as pessoas sobre qual que é um dos grandes perigos que a gente tem com as novas tecnologias. Eu acho que elas têm ferramentas incríveis e super poderosas. Só que essas ferramentas, elas nos trouxeram uma falsa sensação de que a gente tem que estar entretido o tempo todo. Então é uma coisa assim, a gente está dentro do carro e a gente não consegue mais parar e ficar parado dentro do carro simplesmente esperando chegar num determinado lugar. A gente o tempo todo tem que estar ou com rádio, ou com música, ou com vídeos. As pessoas elas ligam o YouTube e elas tentam sempre ficar procurando por informações para elas continuarem sendo entretidas. Então as pessoas elas estão com a falsa sensação de que o tempo todo elas têm que estar fazendo aquisição e aquisição de novas informações e elas perderam uma das partes e uma das etapas mais importantes da aprendizagem, que é o que? A paciência de você ficar com seus próprios pensamentos. O fato de você ficar pensando sozinho. O fato de você poder tirar um tempo e você tá tendo insights. Você tá tendo conversas dentro da sua cabeça com você mesmo. É simplesmente isso, porque a partir do momento que você tá tentando fazer uma nova aquisição, quanto mais você pensar sobre aquela informação, criar hipóteses e fizer associações, melhor vai ser aquela informação. Só que entenda, isso não é automático. Ela leva um tempo. E esse tempo é por meio das pontes sinápticas que acontecem. Se você simplesmente lê e já passa para a próxima frase, depois já passa para a próxima frase, você não vai gravar desse jeito. E você não grava desse jeito pelo simples fato de que você não está dando tempo para as codificações profundas acontecerem. Porque você precisa entender que a carga germinativa, quanto maior ela for, mais fácil vai ser para aprender. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.